Olá, casais, a paz do Senhor, novamente, que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que todos estejam bem e espero que suas famílias estejam debaixo da graça de Deus. Estamos aqui para a nossa terceira palavra e aqui a gente termina sobre a restauração da confiança no casamento. Hoje eu vou falar de pontos importantes para crer na visão de Deus para o nosso cônjuge. Então, Deus sempre tem algo de especial para nós. Deus sempre tem algo de especial para mim e para você. Deus não é pai para abandonar os seus filhos. Deus sempre cuida dos seus. E não é diferente no casamento. Deus, como pai, como criador, como um grande, desenhista, um grande projetista, do casamento, ele criou toda essa unidade chamada casamento para que nós pudéssemos usufruir de todos os benefícios que ele tem para nos dar. Então, veja, são pontos importantes. Então, aqui nós vamos terminar, pelo menos se encerra aqui uma pequena parte falando sobre a confiança. Claro que a gente vai ver mais em detalhes. Aqui é apenas uma visão superficial, mas uma visão que já nos dá uma direção acerca de como restaurar essa confiança no casamento que se perdeu. E a gente sabe que esta confiança se perde por muitas causas, né? Por ciúmes, por esta confiança se quebra por causa de infidelidade, por causa de traição, por causa de outros fatores. Porém, não cabe nós aqui agora discutir sobre eles, mas estamos discutindo, como eu disse nos vídeos anteriores. Se você não viu e ouviu os vídeos que nós gravamos, os dois últimos vídeos, então pare um pouquinho do seu tempo, pare de assistir este vídeo e procure assistir os outros dois para que você possa entender o que nós vamos falar agora para a gente terminar este assunto sobre a confiança, ok? Então vejam, pontos importantes para crer na visão do Senhor para o seu cônjuge. Então, preste bem atenção. São pontos importantes para crer na visão de Deus. Então, Deus é que tem a visão. Deus é que tem o melhor para nós. Deus é que tem o melhor para o seu cônjuge. Deus tem o melhor para o nosso cônjuge. Então, não se conforme com o que Satanás se diz, entendido. Não se preocupe no que ele está dizendo, não se preocupe que as circunstâncias estão dizendo que não tem jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução para o seu casamento. Não, negativo. Confie que Deus, sim, ele tem a solução. Então, o inimigo sempre vai tentar parar você. O inimigo sempre vai tentar fazer com que você pare de crer em Deus. Diga, meu casamento acabou, meu casamento não tem mais jeito, já tentei de tudo. Você não precisa se conformar com isso. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo 12, essa palavra é para nós. Não vos conformeis com este mundo. Em outra tradução, a Bíblia diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis. Olha só, a palavra de Deus diz: para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para o teu casamento é que ele continue até o fim. A vontade de Deus para a sua família é que ela prevaleça e continue firme nos caminhos do Senhor. Amém? Então, anote aí pontos importantes para você crer na visão de Deus para o seu marido, para a sua esposa. Então, vamos lá. É, o que a palavra de Deus diz a respeito do nosso cônjuge é mais real do que aquilo que está em nossa volta. Então, às vezes a gente fica muito apegado aos problemas, às dificuldades, às lutas, às provas,
as brigas, as confusões, as discordâncias, a falta de acordo, a falta de confiança, a falta de perdão, a falta de responsabilidade. Então a gente coloca muita coisa envolvido e a gente acaba aqui se esquecendo de Deus. Então preste atenção. A palavra de Deus, o que ela diz a respeito do meu cônjuge, o que ela diz sobre o seu cônjuge é mais real do que tudo aquilo que está em nossa volta. Quando eu falo tudo aquilo, são as circunstâncias, são as lutas, são as provas, são as dificuldades. Tá? Primeira coisa, primeiro ponto importante que eu destaco aqui, você precisa buscar a palavra, você precisa buscar na palavra a visão. A visão. Veja, a palavra é busque na palavra de Deus a visão que Deus tem do seu cônjuge. Será que visão que Deus tem do meu marido? Você já procurou perguntar para o Senhor? Você já parou para orar, para falar com Deus e dizer assim, Deus, me fale, qual é a visão que o Senhor tem do meu marido ou da minha esposa, para que eu possa entender? Você já fez isso? Se não fez, é na hora de fazer. Porque nós precisamos ver, enxergar o nosso cônjuge como Deus o vê. Porque quando nós olhamos apenas com os nossos olhos, nós só enxergamos falhas. Não conseguimos enxergar as virtudes. Então, como eu disse, Romanos 12, verso 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. No verso 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, né? Ou não se conforme, não vos conformeis, em outras traduções, mas transforme a sua mente. Transforme a sua mente, lembrando que é Deus que faz a obra. É Deus que vai fazer você experimentar a boa vontade dele, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Então, o segundo ponto importante é escreva esta visão de Deus. Na medida que você vai lendo a palavra, na medida que você vai buscando na palavra de Deus a visão que ele tem para o seu marido e para a sua esposa, você vai escrevendo essa vontade. Assim como Romanos 2, 12, 2 está dizendo, não se conformar com o padrão do mundo, então você coloque aí, Senhor, o meu cônjuge, ele não se conformará com o padrão deste mundo. O meu cônjuge, ele vai ser transformado pela renovação da mente do Senhor. O meu cônjuge, ele vai ser capaz de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor Deus. Então você precisa ler a palavra de Deus, entender a visão de Deus para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa, e assim você escreve esta visão para que você possa entender. É assim que Deus vê o seu cônjuge. Abacuque 2, versículos 2 e 3 diz o seguinte: Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leiam facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então preste bem atenção. Terceiro ponto importante que eu destaco aqui, para você crer na visão de Deus para o seu marido e sua esposa. Terceiro ponto importante, declare a palavra de Deus em favor do seu cônjuge. Outra coisa que a gente precisa aprender é que nós somos abençoadores. Deus levantou você dentro da sua casa para você abençoar a sua família. Deus levantou você dentro da sua família para você abençoar outras famílias. Então, declare a palavra de Deus em favor do seu cônjuge. Muitas vezes o nosso cônjuge ele fica um pouco enfraquecido, desanimado, muitas vezes frustrado por alguma outra coisa que aconteceu lá fora. Então, quando chega dentro de casa, o nosso cônjuge tem que achar esse porto seguro, tem que achar esta rocha, essa firmeza. Então, nós precisamos declarar a palavra de Deus sobre ele também. Então, preste bem atenção. Em Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei.
Então, a palavra de Deus, ela é muito importante e ela é de vital importância para a vida do seu marido e da sua esposa. Então, terceiro ponto importante: declare a palavra de Deus em favor do seu cônjuge. Está difícil as coisas? Não encontrou nada, uma resposta? Pegue a palavra de Deus. Pegue a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus. Porque aqui tem palavras que serão capazes de abençoar a vida do seu cônjuge. Quarto ponto importante é medite na palavra de Deus de dia e de noite. Uma coisa importante também que eu destaco: você precisa entender a importância da palavra de Deus na edificação do seu lar e da sua família. Não se aparte da palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Salmos 1 e 2, Salmos 119, 148 também, né? Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Fica acordado nas vigílias da noite para meditar nas suas promessas. Então, é um exemplo grandioso para nós, o salmista, quando ele escreve que o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Então, a palavra de Deus, ela é uma fonte enriquecedora para nossos corações, no momento de dificuldade, no momento de luta. Então, Deus, ele quer te ajudar a restaurar de novo a confiança no seu casamento. Quinto ponto que eu destaco que é importante: creia naquilo que a palavra de Deus diz a respeito do seu cônjuge. Como eu disse agora há pouco, creia no que a palavra, creia naquilo que a palavra de Deus diz a respeito do seu cônjuge. Muitas vezes a gente é muito fácil para acreditar em histórias, em pessoas, em situações, até mesmo a gente tenta comparar as nossas situações com as situações dos outros. Então a gente traz para o nosso casamento uma visão ou uma pressão, vamos dizer assim, uma preocupação que não tem nada a ver. Não, porque aconteceu isso com fulano de tal. Ah, porque aconteceu isso, a separação, aconteceu um divórcio, aconteceu isso ali, aconteceu uma briga por lá, eu estou preocupado com o meu casamento. Não é assim. Você não precisa se preocupar com isso. Você precisa crer naquilo que a palavra de Deus diz a respeito do seu cônjuge. Jeremias 1 e 12: O Senhor me disse: Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus, ele é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Então, se ele prometeu estar conosco, ele estará conosco sim, em todo o tempo. Um outro ponto importante: declare a palavra de Deus para mudar as circunstâncias. É uma coisa muito importante que a gente precisa entender, que a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Você precisa utilizá-la para mudar as circunstâncias. Marcos 11, 24 diz: Portanto, lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Você precisa entender que, como casal, vocês formam uma equipe de uma só carne, que serão capazes de orar e Deus responder a oração de vocês. Entraremos em detalhes nesta área mais adiante, mas você precisa entender sobre isso. A unidade, quando eu oro, quando eu me junto com meu cônjuge em prol de uma coisa, em prol da nossa família, em prol daquilo que nós colocarmos como um propósito, certamente não ficará sem resposta. Deus garante através da sua palavra. Então, declare a palavra de Deus para mudar as circunstâncias do seu casamento. Outra coisa, e por último, eu quero finalizar com o último ponto importante para você entender esta visão do Senhor sobre o seu marido e sobre a sua esposa. Em último lugar, um ponto importante é: confie que Deus fará cumprir a palavra dele em sua vida e na vida do seu cônjuge e no seu casamento. Então, a base ou a orientação de Deus para nós é confiar nele,
que Ele fará cumprir a palavra dele na nossa vida, na vida do nosso cônjuge, na vida da nossa família. Romanos 10 e 11 diz: Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Você crê nessa palavra? Confie que Deus mudará a sua história. Confie que Deus mudará o seu casamento. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Guarde o seu casamento. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe as nossas famílias. No nome de Jesus. E nos veremos depois. Fique com Deus.